Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma live aqui no Instagram. É um prazer poder contar com a sua audiência nessa quinta-feira. Olha, não sei de onde você está me vendo, mas aqui no Paraná tá friozinho hoje, hein? Puxa vida. Mas tudo bem, vamos lá, né? Mesmo com frio. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de carreira e estou aqui para trazer para você o que esses 10 anos já me ensinaram. Além do mais, estou aqui para te ensinar como você vai utilizar a inteligência artificial no dia a dia do seu escritório, para que você se torne um verdadeiro advogado high-tech, um advogado conectado e que entenda do que há de mais moderno na área das inteligências artificiais. Eu não falo aqui com você só sobre inteligência artificial, apesar de esse ser o maior foco. Mas também te trago dicas de como utilizar o processo eletrônico, te trago dicas de como otimizar a sua rotina para que você tenha uma maior produtividade, para que assim, somando todas as ferramentas que eu te ensino aqui, você consiga ser mais produtivo e focar principalmente naquilo que realmente interessa, que é o que? Fechar mais e melhores contratos de honorários, tá bom? Então, na terça-feira, se você não sabe, toda terça e quinta, sempre às 8 horas da noite, a gente tem um encontro numa live aqui no nesse perfil, perdão, temos uma live aqui no perfil do Instagram, tudo bem? Então, olha só, pessoal, na terça-feira, como eu ia dizendo, a gente conversou um pouquinho sobre produtividade. Eu trouxe algumas dicas, algumas técnicas que você pode adotar para tornar-se mais produtivo no seu dia a dia. Complementando então o que a gente estava falando na terça-feira, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o uso da inteligência artificial no seu dia a dia dentro do escritório. Olha, eu fiz uma caixinha de perguntas aí e tiveram duas perguntas que me chamaram muita atenção que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. A primeira era, se o trabalho que você está fazendo utilizando uma inteligência artificial, se ele se perde quando, por exemplo, você tem uma queda da internet, uma queda de luz, algo nesse sentido. E a segunda pergunta era o seguinte: se é possível utilizar a inteligência artificial para fazer um recurso. Achei essas perguntas muito interessantes e isso mostra que eu não estou explicando para vocês tudo aquilo que pode ser feito com a inteligência artificial, tá? Então, a gente já vai responder essas perguntas, mas primeiro eu queria saber de você o que você acha da inteligência artificial. Você tem feito um bom uso dela? Será que você sabe aonde está a inteligência artificial no seu dia a dia? Bom, eu já dei dicas aqui, né, de que o iPhone, a Samsung e todas as outras marcas de smartphone, todas elas utilizam a inteligência artificial. A Siri do iPhone, né, dentro do Google, você tem lá a assistente do Google, você conversa com ela. Agora, existem inteligências artificiais nativas da Microsoft, existem inteligências artificiais, como eu já falei, em programas, em aplicativos que você usa para fazer seus posts nas redes sociais e tantas outras formas, né? Você sabia que as inteligências artificiais já vêm sendo utilizadas faz muito tempo? A própria Netflix utiliza a inteligência artificial para prever aquilo que você vai querer assistir depois. Ela faz um estudo com base nas suas últimas escolhas e te apresenta programas que vão te agradar. Por quê? Para que você tenha uma melhor experiência dentro da plataforma, para que você não perca muito tempo procurando, para que os seus gostos sejam facilmente atingidos. Então, essa é uma forma de utilização da inteligência artificial, mas não é a única. Aqui nesse perfil, eu falo com você sobre o uso da inteligência artificial para advogados e o que nós, advogados, utilizamos da inteligência artificial. Bom, aí vem a resposta da pergunta de uma seguidora aqui que queria saber se é possível fazer um recurso utilizando a inteligência artificial. Olha só, você pode entrar no ChatGPT na versão gratuita, não precisa nem ser na versão paga, e pedir para ele construir para você o seu recurso. É muito tranquilo. Lógico,
Você precisa trazer o máximo de detalhes possíveis para que o ChatGPT consiga construir uma resposta que vá te atender de forma satisfatória. Se você só chegar ali e falar para o ChatGPT, olha, eu quero um recurso para uma ação de acidente de trânsito, ele vai te dar uma resposta que não vai ser completa e usual. Você vai ter que acabar refazendo toda a sua petição. Eu já falei aqui e vou repetir isso sempre. A inteligência artificial precisa de treino, ou seja, não adianta você usar ela uma vez ou outra. Você tem que usar ela todo santo dia. Use sempre, treine ela das mais variadas formas. Então peça resumo de sentença, peça resumo de doutrina, peça para ele buscar jurisprudência, para ele buscar doutrina, para ele construir uma tese. Apresente para a inteligência artificial as suas teses, peça para ele analisar as suas petições. Isso é treinamento. Quanto mais treinamento você der, mais precisas e mais usuais serão as respostas, diminuindo assim a necessidade de você ter que refazer todo o trabalho. Eu não sei se você acompanha o assunto inteligência artificial, mas não faz mais do que 2 meses, um grande jornal de circulação publicou uma matéria e esqueceu de tirar o prompt que eles pediram para a inteligência artificial criar. Então, eles queriam uma matéria, mas queriam que a inteligência artificial fizesse essa matéria. E aí, o que aconteceu? O jornal foi para as bancas e também para o online, lá com o prompt de criação. É uma gafe? É claro que é. Mas não está errado você utilizar a inteligência artificial. Por quê? Porque ela facilita o seu dia a dia. O errado é você não conferir os resultados que ela te traz. Por quê? Por mais que ela seja uma super inteligência, ela também está passível de erros. Então, assim, é preciso que você treine e que você confira tudo que a inteligência artificial faz. Por quê? Porque assim você garante um excelente padrão de qualidade. Por mais que a sua tarefa fique fácil, por mais que o seu dia a dia fique mais tranquilo com relação a essas tarefas repetitivas, é uma obrigação sua ler e reler aquilo que foi feito. Mas sim, respondendo à seguidora que mandou essa pergunta, é possível fazer não só recursos, mas petições iniciais, contratos, procurações, pareceres, jurimetria, análises e tantos outros documentos que a gente precisa fazer na nossa profissão. Todos esses documentos podem ser feitos com o uso da inteligência artificial. E o ChatGPT não é a única ferramenta. Hoje existem inúmeras ferramentas que conversam com as pessoas. Ou seja, existem cópias do ChatGPT por aí, aos montes. Você precisa escolher qual te atende melhor. O ChatGPT é a mais conhecida. Por quê? Porque foi a primeira a ser lançada. A OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, foi muito inteligente no seu lançamento, fez um bom marketing e é a mais conhecida hoje. Mas eu já falei aqui, o Google também já lançou sua inteligência artificial. A Microsoft também já lançou sua inteligência artificial. Então percebam que isto está em moda. E olha só que legal. Eu vou trazer um dado para vocês aqui que foi lançado na terça-feira. Enquanto a gente fazia a nossa live aqui, quem me acompanha, existiu uma conferência justamente sobre inteligência artificial e o Brasil fez um anúncio muito legal. E eu vou ler para vocês aqui. O Brasil prepara um pacote de medidas chamado PBIA, é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, o Brasil está lançando aí o seu plano de investimentos na área. Olhe como
Voltou o som, pessoal? Acredito que tenha voltado. Acabou a bateria do meu microfone aqui. Peço perdão. Então eu não sei em que parte o som parou de funcionar, mas assim, ó, como eu estava falando, o Brasil pretende investir 23 bilhões de reais, tá? Desses 23 bilhões, 12,7 serão distribuídos via créditos do BNDES. 8,4 bilhões serão para gastos públicos e 1 bilhão de investimentos privados. Quais serão as diretrizes para estes valores? Então, vamos focar em infraestrutura e desenvolvimento, com a criação de uma base tecnológica, incluindo, olha que legal, isso eu achei muito legal, incluindo a criação de um supercomputador com tecnologia brasileira. É muito legal. E, olha só, profissionais da área, fiquem atentos, vai ser um boom de contratações, hein? Depois, também vai existir a formação de profissionais, disseminação de conhecimentos sobre IA em diversos setores. Então, tudo que eu trago para você aqui, colega advogado, o governo já viu que é preciso ampliar ainda mais para outros setores, para outros profissionais. Não deixe essa onda passar. Aprenda a utilizar as ferramentas agora, porque depois vai ser tarde demais. Você vai se tornar um profissional obsoleto. Não é isso que eu quero para você, hein? Lembrando, aqui eu trago dicas diárias sobre como utilizar, além da inteligência artificial, outras ferramentas eletrônicas que vão facilitar o seu dia a dia, quer seja na gestão do seu escritório, na produtividade, na criação de documentos. Então, me siga nesse perfil para que você fique antenado e para que você saia na frente no mercado de trabalho, para que você saiba o que fazer, como fazer e, principalmente, a maioria das dicas que eu te trago aqui são gratuitas. Você não vai precisar gastar nada com isso, olha só. Então vamos lá. Depois, o que mais vai ser alocado com esse dinheiro? Será utilizado para a melhoria dos serviços públicos, tá? Utilizar a IA aí para otimizar a saúde, a educação, a ciência, a tecnologia. Também querem a inovação empresarial. E vão aí também trabalhar com a parte de governança, tá? Incluir a criação de diretrizes éticas. Por quê? Muita gente tem medo do que pode ser feito com a inteligência artificial. Quer um exemplo muito legal sobre o que já é possível fazer com a inteligência artificial? Olha só. Existe um modelo de inteligência artificial chamado Mirai. Olha o que essa inteligência consegue fazer. Ela prevê o aparecimento do câncer de mama 5 anos antes da doença efetivamente aparecer. Ela analisa imagens de células com carcinoma e prevê em quais dessas células pode ser que apareça o câncer. Essa ferramenta está tendo um índice de acerto de 80%. É muito grande. 80% de acerto prevenindo o câncer de mama em 5 anos antes de ele aparecer. Cara, isso é muito legal, isso é um avanço gigantesco. Estamos falando aí de uma situação que visa proteger as mulheres que são acometidas com essa doença terrível 5 anos antes dela aparecer. É tempo mais que suficiente para você se preparar, se prevenir e principalmente nem sentir os efeitos da doença. Olha, eu não sei você, mas se eu tenho a possibilidade de utilizar uma ferramenta que vai me dizer o que eu posso ter daqui a 5 anos, para mim ela já é de uso obrigatório. Agora, eu não sei você, mas se no campo da ciência é possível prever o aparecimento de uma doença com 5 anos de antecedência, o que a inteligência artificial pode fazer por nós nos nossos processos? Quer um exemplo? E olha, eu já utilizo isso aqui no meu escritório. Na live de terça-feira eu comentei com vocês que a minha operação ela é 100% online, ou seja, cada um trabalha do lugar que quer. Cada um trabalha da sua casa, da sede do escritório se quiser, mas não há necessidade da presença física, certo? Com isso, as nossas reuniões e decisões são tomadas através de um processo de análise de casos feita pela inteligência artificial. O que é isso? Nós inserimos as informações do caso e traçamos estratégias.
Tudo depende em que lado da mesa a gente está sentando. Se a gente está defendendo o autor, estratégias de ataque. Se a gente está sentado do lado do réu, do requerido, nós utilizamos estratégias de defesa, prevendo o quê? Os possíveis argumentos que serão trazidos dentro do processo e as principais defesas ou os principais ataques oriundos daquela demanda. Então, nós prevemos depoimento de testemunhas, nós prevemos a petição do nosso colega adverso, nós prevemos a documentação, se tem, se não tem, quais são os riscos. Você consegue entender que, a partir do momento que você utiliza essa ferramenta de forma integrada com a sua equipe no seu dia a dia, as suas decisões, elas são tomadas com muito mais segurança? Você consegue perceber que a longo prazo o valor dos seus honorários tende a subir? Por quê? Seu índice de acerto começa a ser muito maior. As suas demandas começam a ser mais assertivas. Elas começam a se destacar no mercado de trabalho. Você começa a mostrar não só para o seu cliente, não só para o seu colega adverso, mas você começa a mostrar para o juiz e para o judiciário como um todo o seu diferencial como profissional. Você começa a ser reconhecido pelos seus pares como um profissional diferenciado. Sabe o que isso vai te levar, colega advogado? Vai te levar ao sucesso. Vai te levar a se destacar na multidão. Vai chegar um momento em que você será convidado a ministrar palestras, cursos, comparecer em eventos, vai prefaciar obras, será coautor em outras obras. Por quê? Os profissionais que se destacam têm um reconhecimento maior na nossa profissão e, com isso, tem uma produção literária maior. Escrever um livro enquanto você é um desconhecido é uma coisa. Agora, escrever um livro quando você é um profissional nacionalmente ou então regionalmente conhecido é outra situação muito diferente. Para você, colega advogado, que está começando a sua carreira agora, não sabe no que investir ou por onde seguir, a inteligência artificial é um excelente caminho para te mostrar por onde seguir. É um excelente caminho para te mostrar os atalhos, para deixar a situação mais tranquila, para fazer com que o seu futuro não seja daqui a 5, 10 anos, mas talvez amanhã. Você já pensou nisso? Não? Então tira uns minutos do seu dia para refletir aonde você quer estar na sua profissão amanhã. Olha, eu já integrei o uso das ferramentas digitais no escritório e te digo com absoluta certeza, o ganho de produtividade, não só meu, mas de todas as pessoas que trabalham aqui no escritório, 30%. 30% a mais de eficiência em todas as tarefas. Por que isso? Porque agora as tarefas repetitivas são feitas pelos robôs. Eu já falei para você aqui que o nosso atendimento é totalmente feito por inteligência artificial. O nosso cliente pode solicitar a qualquer momento ser atendido por um humano. Enquanto ele não fizer essa solicitação, ele é guiado por um robô de atendimento. São as automações do WhatsApp. Depois, dentro do nosso sistema, todo o passo a passo do processo é monitorado por uma automatização dentro do sistema. Então, o sistema já sabe quais são os próximos passos. Por isso, se alguém deixar de fazê-lo ou cadastrar de forma errada, o sistema vai gerar um aviso, diminuindo assim o índice de erros. E os prazos? Um dos maiores temores dos advogados é perder um prazo, certo? Então, utilizando os robôs, a gente já tem um pré-cadastro deste prazo a partir do momento em que a publicação é lançada no sistema. Saiu a publicação hoje. Amanhã, no primeiro horário, quando a gente chega no escritório, já há um pré-cadastro de prazo. E não é um cadastro automático por uma decisão minha, tá? Eu gosto de checar estas publicações uma a uma e verificar se o pré-cadastro foi feito de forma correta. Lógico, chegará um dia em que eu vou me libertar
desta minha perfeição, né, da minha perfeição, melhor dizendo, perdão, e deixarei que o cadastro seja feito de forma automática. Mas até lá, eu gosto muito de conferir as publicações uma a uma, para garantir que não vai ter nenhuma perca de prazo. Esse é um dos meus maiores temores. Se é o seu também, comece a pensar a utilizar a inteligência artificial no seu escritório. Então, olha só, além de tudo isso que eu falei para você aqui, de ser possível prever agora o câncer 5 anos antes, do Brasil estar investindo em inteligência artificial, que é um outro exemplo do uso da inteligência artificial, a Meta, a empresa que é dona aqui dessa rede social onde a gente está conversando agora, ela está investindo num novo sistema. Na verdade, ela lançou hoje um novo editor de vídeos baseado em inteligência artificial, é o Sam 2. A versão 1 é utilizada para imagens, tá? Nesta versão agora, que é para vídeos, esse é um editor em que você vai poder mexer nos objetos em qualquer parte do seu vídeo. Ele vai prever as suas edições, ele vai te dar sugestões de como melhorar a edição dos seus vídeos. E olha só, isso pode ser feito mesmo com um vídeo passando. Você não precisa pausar para editar. Muito legal, né? É a inteligência artificial. Olha, eu digo assim, ó, não tem mais como voltar, tá? Existem revoluções em que a gente não consegue segurar. A história traz vários exemplos. Da carroça para os carros, tá? Dos telefones para os celulares, da datilografia, da máquina de escrever, para os computadores, dos livros para a internet e agora para a inteligência artificial. Não é mais possível você dar um passo atrás nesse assunto. Só existe um caminho e ele é seguindo em frente. Colega advogado, se você se sente perdido, se você acha que esse mundo não é para você, pode começar a mudar de ideia imediatamente. Primeiro, aqui neste perfil, você vai ter dicas diárias de como utilizar essas ferramentas. Segundo, a inteligência artificial é para todos. Você pode usar inclusive a inteligência artificial para aprender a utilizá-la. Olha que paradoxo interessante, não é mesmo? Utilizar a própria ferramenta para aprender a mexer na ferramenta. Sim, isto é possível. Olha só, depois de terminarmos a live, faça um teste. Entre lá no chat GPT e peça para ele dicas de como utilizar a inteligência artificial. Ele vai te dar respostas do tipo, olha, seja específico, traga todas as informações necessárias, use várias vezes para treinar, tudo que eu estou te falando aqui. Mas o quê? A própria ferramenta vai te ensinar a utilizá-la. Por quê? Porque vocês vão aprender juntos. E olha, não se assuste com o que eu vou falar agora, mas já existem empresas desenvolvendo robôs, agora estou falando de robôs como dos filmes, tá? Com aspectos humanos para realizarem algumas tarefas mais simples. Outras mais complexas, né? A gente não sabe aí até onde a inteligência artificial vai nos levar. Por quê? Uma coisa que era feita ontem de um jeito, hoje, utilizando a inteligência artificial, já pode ser feita de outra forma. Não existem limites para o que pode ser criado com a inteligência artificial. E essa é a grande sacada. Você pode criar processos inovadores, algo que não foi feito antes. Tudo depende da forma com a qual você vai utilizar a sua ferramenta. Eu já te falei na live de terça-feira, o Canva, por exemplo, ele tem o editor mágico ali, que é integrado com uma inteligência artificial nativa. Você começa a utilizar, ele vai te dando ideias. Você começa com uma ideia muito simples, mas utilizando os recursos da inteligência artificial, quem sabe como vai ficar no fim essa sua criação artística. Você vai criar um post para suas redes sociais, ou vai fazer um carrossel, ou vai mesmo gravar um vídeo ali dentro. E aí, quem vai determinar os limites é a sua criatividade, que a ferramenta vai te dar todas as opções possíveis. Já mostrei aqui um Reels de como utilizar a inteligência artificial nativa do Word. Então já te mostrei que existe ali o editor e que existe também a opção de você colocar um complemento que é um GPT, assim como o chat GPT, que vai melhorar o seu texto. Você vai copiar o que você já escreveu, vai pôr ali na caixa de texto, ele vai melhorar. Ou então você vai pedir para ele criar algo que você esteja escrevendo naquele momento. Existem pessoas faturando muita grana vendendo e-books.
E esses e-books são todos criados através da inteligência artificial. Então percebam que as aplicações, elas são infinitas. Você já pensou o que isso pode fazer para a nossa advocacia hoje? Olha, como eu te disse, eu uso ela aqui de forma integrada. Todos nós aqui no escritório utilizamos. Isso melhorou nossa produtividade em 30%, mas também nos ajudou a sermos mais criativos e assertivos nas nossas petições. Reduzimos a quantidade de página, reduzimos aquela leitura difícil, travada, que é comum nas petições, para algo mais simples, mais fluido, mais fácil. Isso tem nos gerado melhores resultados até nas sessões de julgamento. Olha que interessante, se você ainda não tinha pensado nisso. Para fazer os memoriais, cara, é muito legal utilizar o ChatGPT para fazer os memoriais. Depois de um pouco de treino, é óbvio, as respostas ficam muito boas, mas ele nos traz documentos em um formato muito legal. Você só precisa depois adaptar ao layout do seu escritório. Mas toda a estrutura, toda a argumentação está pronta. Feito em minutos. Uma coisa que às vezes você levava horas. Muito interessante, né? Pessoal, então olha só. Hoje a gente conversou aqui um pouquinho sobre como utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Mostrei para você aqui que o governo brasileiro vai investir, eu vou até copiar o número de novo aqui, que eu achei essa notícia muito legal. O governo vai investir 23 bilhões de reais na criação de uma inteligência artificial 100% brasileira, com tecnologia nacional. Isso vai ser patrocinado através do BNDES. Te falei aqui que a Meta desenvolveu um editor de vídeos baseado em inteligência artificial que vai te auxiliar a editar todos os aspectos do seu vídeo, todos os objetos, remover, mudar de local, ampliar, diminuir, inclusive com o vídeo sendo feito em tempo real. Te mostrei aqui também que existe uma ferramenta que detecta o câncer de mama 5 anos antes dele nascer, com 80% de chances de acerto. Te falei também da criação de documentos como recursos, como petições iniciais, como contestações, memoriais, embargos. Todas as peças do direito podem ser feitas através do uso da inteligência artificial. Se você ainda não utiliza essas ferramentas, está ficando para trás no mercado de trabalho, não tem mais volta, tá? A inteligência artificial veio para ficar e olha, já me siga aqui neste canal para que você fique sempre por dentro de tudo que existe de novidade nesse assunto e para que você aprenda a utilizar todas essas ferramentas. Era o que eu tinha para falar para você hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Forte abraço.